Quero te convidar a curvar mais uma vez a sua cabeça nesse momento, amados irmãos e irmãs. Vamos ter um tempo de oração. Pai amado, Deus querido, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra e daquilo, ó Deus, que ela tem, Senhor, para nos dizer, para nos revelar nessa noite. Nossos corações estão atentos, Senhor, nossos ouvidos, nossos olhos, para receber de Ti, Senhor. Que Teu Espírito se manifeste, Pai, em nosso meio, como até aqui, Senhor. E que assim, ó Deus, como aquela mulher junto ao poço percebeu que Ele era Jesus, Ele era o Messias, aquele que com ela falava. A gente também, Senhor eterno, por acostumados que estamos à Tua palavra, ao culto, a esse momento, possamos ser lembrados do quão extraordinário é que o Senhor está presente no meio de nós. Que nossos olhos se encantem, ó Deus, pelas Tuas coisas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, eu quero convidar vocês para abrirem as suas Bíblias comigo no capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 28. Amém? A partir do verso 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram esparvoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, e depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram ao anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Lá no versículo 18 desse mesmo capítulo segue dizendo: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Amados irmãos e irmãs, existem muitos tipos de sermões. Quando a gente vai para a faculdade de teologia estudar, a gente aprende que tem sermão exortativo, que tem sermão textual, tem sermão para tudo quanto é gosto, né? E às vezes, no meio de todas essas formas e essas estruturas de sermões, a gente perde algumas coisas importantes. E há um tempo atrás, eu tenho um mentor que é o Carlinhos Senegal, e ele falou para mim assim: Ideide, você prega bem, e muita gente tem dificuldade na pregação. Você deveria tirar um tempo e fazer um curso para ajudar as pessoas que têm dificuldade em falar em público, né? Para que elas possam aprender mais sobre isso. E aí a gente tem que obedecer os nossos mentores, né? Então essa semana eu me sentei para poder escrever um material sobre isso, para revisitar algumas coisas. E existe uma coisa que sempre me encantou na pregação e que sempre assim me fez admirar bons pregadores, porque eu acho que a pregação ela tem que ser profunda, ela tem que ser bíblica, ela tem que ser clara, mas eu tenho uma queda que a pregação tem que ser bonita também.
sabe? Porque quando a gente escuta uma pessoa que faz um negócio bem feito, um negócio bonito, é muito encantador. Quando a gente encontra um professor numa sala de aula que dá uma matéria para a gente, que é muito chata a matéria dele, mas ele consegue transformar aquilo para a gente às vezes sai da sala de aula adorando coisas que a gente nunca pensou, porque a maneira como aquela pessoa apresentou para a gente nos fez encantar. E eu tenho uma história muito louca sobre isso. Eu, de vez em quando, viajava algumas horas de Cataguases para Belo Horizonte para poder atender a algumas chamadas que o nosso bispo fazia. Às vezes eu ia de carro, às vezes eu ia de ônibus. Saindo de ônibus, a gente levava assim umas 7 horas para chegar até Belo Horizonte, porque o ônibus era daquele parador, sabe? A gente chama lá em Minas de cata-jegue. Todo lugar que ele vai, ele para e pega alguém, né? E aí, numa dessas, eu entrei e pensei, hoje eu vou dormir, porque o ônibus era para chegar, ele chegava 4 horas da madrugada em Belo Horizonte. Eu disse, hoje eu vou dormir nessa viagem, porque amanhã é dia inteiro de reunião, e eu já chego 4 horas da manhã, a reunião só começa às 9, eu tenho que aproveitar essas horas. Mas sentou-se do meu lado um moço, e esse moço estava muito interessado em conversar. E às vezes é difícil quando a pessoa está muito interessada em conversar e encontra uma outra pessoa que não está muito, né? Só que hoje eu até estou assim ficando um pouquinho mais tranquila sobre isso, mas eu também não era muito aquela pessoa de dizer assim, olha, eu estou querendo dormir, não quero conversar. Então se a pessoa começasse a conversar, eu ia render na conversa com ela, né? E aí ele era um motorista de caminhão. E ele estava falando para mim sobre os tipos de caminhão que existem. Ele começou a falar para mim sobre os cuidados que tem que ter com o motor. E ele falou de tudo que se pode fazer para que a pintura do caminhão fique sempre brilhante, porque isso é uma coisa muito importante. Não basta apenas transportar as coisas, o caminhão é o reflexo do motorista. E se o caminhão estiver sujo, é porque o motorista é relaxado. E aí tem esse produto que é bom para isso, tem aquele. Eu nunca na minha vida iria ter um caminhão. E de repente, amados irmãos e irmãs, eu estava me vendo autenticamente interessado no assunto. Não é? Pensando até em potenciais usos paralelos para fazer faxina em casa com aqueles produtos tão maravilhosos que ele estava falando. Porque aquele moço tinha uma coisa, ele era apaixonado por caminhão. Ele não era só um caminhoneiro que dirigia, ele era alguém que entranhou para si essa coisa do ser caminhoneiro. E tudo aquilo na vida dele fluía em torno daquele assunto. E quando ele falava, ele tinha uma paixão naquilo que ele estava fazendo. E quando a gente encontra pessoas apaixonadas, pode ser uma coisa que a gente nem gosta. A gente vai se deparar com aquilo que move o coração daquela pessoa. É bonito de ver. E às vezes nós encontramos e ouvimos a mensagem de Deus e nós até falamos isso para as outras pessoas. Falamos sobre aquilo que aprendemos intelectualmente, citamos versículos bíblicos, sabe? Falamos sobre uma série de coisas, mas falta essa boniteza que é a paixão que dá. Para fazer uma coisa bonita, a pessoa não precisa ser assim, intelectualmente muito elevado. Você vê que no Brasil a gente tem a Cora Coralina, uma das maiores poetisas que a gente tem, mal sabia direito as letras. A gente tem Carolina de Jesus, que escreveu o Quarto de Despejo, um clássico da literatura, lotado de erro de português. Mas eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler Quarto de Despejo. A gente chora. Aquela mulher consegue falar para a gente sobre alguém faminto, às vezes sem usar diretamente a palavra fome. A gente passa o desespero dela na história que ela conta, com a dureza das palavras que ela usa, porque tem alma, sabe? Tem paixão naquilo, tem vida. E para que a gente tenha vida, e para que a gente tenha paixão nas coisas, sempre é preciso algum risco. Sempre é preciso algum risco. É muito difícil alguém viver uma grande paixão que não lhe custe nada. Aquele caminhoneiro falou para mim sobre as muitas horas que levava. Eu estava reclamando que ir de ônibus para Belo Horizonte gastava 7 horas. Dependendo do que o caminhoneiro está levando, vai levar muito mais horas do que isso.
Se ele estiver transportando uma carga perigosa, um combustível, um negócio, ele tem que estar atento a tantos detalhes. E aí ele aprende o desafio da paciência. A gente passa por esses caminhoneiros na estrada, por aqueles que são conscientes da sua tarefa, e nós vamos ver eles sempre atentos a tudo que está acontecendo. Quando eles param no posto, a gente sempre vê eles checando todos os detalhes, as rodas, as coisas, se está ali tudo certo, porque há uma paixão, há uma entrega. E o Evangelho, irmãos, a mensagem de Jesus, ela não é diferente disso. E aí, enquanto eu estava preparando o meu curso, me ocorreu qual seria a definição que eu daria para a pregação. Se eu não tivesse lido nenhum livro, já tem 25 anos que eu faço isso, o que eu falaria sobre pregar? Domingo após domingo, são 52 sermões por ano no mínimo, e ainda tem domingo que a gente prega de manhã e de noite. Se for série de conferência, a gente prega de tarde também. São muitos sermões. O que a gente teria para dizer sobre isso? E na minha mente me veio assim a seguinte definição que eu queria compartilhar com vocês aqui nessa noite. Pregação é a gente falar o que Deus fala. É a gente calar o que Deus cala. E é a gente amar o que Deus ama. Pregação é a gente falar o que Deus fala. Muita gente acha que para ser bem sucedido na sua tarefa de apresentar a palavra de Deus para qualquer outra pessoa, tem que fazer um curso de oratória. Às vezes eu já fiz muitos cursos, já na minha própria formação, a gente às vezes passa muito rapidamente por entender que ser um discípulo de Jesus é falar do que Jesus fala. A gente às vezes arranja tanta coisa. Quando a gente vai fazer seminário, por exemplo, a gente aprende que todo sermão, para começar, precisa de um exórdio. Você sabe o que é um exórdio? Já ouviram essa palavra? É uma frase para abrir o sermão. É um exórdio. Tem que ter um exórdio. Meu Jesus amado. É importante, organiza, gente, mas exórdio é tão chique, é tão complicado. E é tão longe de todo mundo. Ora, irmãos, eu queria compartilhar com vocês o exórdio da minha pregação. Os irmãos já levantaram, já foram embora. Que negócio complicado é esse? E às vezes a gente fica tão preso nisso que a gente passa por situações. Eu passei por uma situação dessa que mudou meu jeito de pensar. Quando eu era pastora lá no interior de Minas, um dia o culto terminou e eu falei, hoje foi bom. Não, hoje eu preguei mesmo. Hoje, meu Deus, preparei todas as coisas, tinha exegese, tinha hermenêutica, tinha exórdio no meu sermão, tá tudo certo. Qualquer professor de homilética que chegasse ia dizer, tá perfeito. E quando eu saí na porta, uma irmã cumprimentando os irmãos, a gente tinha o hábito de sair, ficar na porta, a irmã apertou a minha mão e falou assim, pastora, a senhora prega muito bem. Quando eu escuto a senhora falar, eu acho assim tão bonito, eu não entendo nada. Mas eu acho tão bonito. Gente, aquele dia eu fui para minha casa arrasada. Eu estou pensando, estou igual Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, não é? Que eram aqueles grandes políticos, os últimos, né? Daquela fala bonita, que pelo menos eu me lembro, que falava bonito, mas já não entendia Jossa. Delfim Neto fala lindamente, mas não entendo nada, não é? A gente olha para aquilo e pensa, meu Deus, é muita inteligência. Porque as pessoas enumeram um conjunto de palavras difíceis, a gente acha elas inteligentes. E a irmã disse, eu acho muito bonito. Eu fico assim, admiro, não entendo nada. E aí eu pensei, meu Deus, o que adianta uma pregação que ninguém entende nada? Às vezes o mundo lá fora não conheceu e não aceitou Jesus, porque a gente está preocupado em impressionar. Ou às vezes a gente não fala porque a gente está achando, se eu falar e não impressionar. Mas Deus é simples. Deus é simples. Deus é muito simples, amados irmãos e irmãs. Todas as coisas de Deus são fáceis para a gente compreender. Lá em Deuteronômio 29 fala assim, as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. Não é para a gente se meter com as coisas não reveladas. E tem hora que eu vou para as igrejas, todo mundo quer fazer curso de apocalipse e escatologia, escarafunchar todas as coisas.
Mas ninguém me perguntou como é que a gente faz um curso só para contar simplesmente o que Jesus fez na nossa vida para alguém. Porque pregar é falar do que Deus fala. Irmãos, Deus fala de perdão. Deus fala de amor. Deus fala de transformação de vida. Deus fala de libertação. O primeiro sermão que Jesus prega na sinagoga, segundo Lucas capítulo 4, é assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor me ungiu para libertar os cativos. O Senhor me ungiu para curar os enfermos. O Senhor me ungiu para libertar os endemoniados. O Senhor me ungiu para dar liberdade a quem está na cadeia, a quem está preso, e para anunciar o ano da graça do Senhor. Jesus lê esse texto e ele diz para aquela audiência: hoje se cumpriu isso. Quando Jesus morre e ressuscita, as mulheres ficam ali na beirada do sepulcro, querendo fazer aquele último ato de cuidado, de amor com Jesus, que é sepultar alguém devidamente. Quando a gente ama uma pessoa, a gente não quer que o enterro seja mal feito. É nosso último ato de amor. Elas queriam fazer isso, o último ato de amor para Jesus, que foi enterrado de qualquer jeito, sem amor, sem cuidado, sem perfume. Enquanto elas estão ali esperando, aquele anjo aparece e ele dá uma palavra simples para elas. Ele não explica cientificamente como que Jesus ressuscitou. Não tem assim um exórdio para introduzir essa palavra. Não existe uma exegese, uma pesquisa profunda do texto no grego e no hebraico. A palavra é simples: contem para os outros que Jesus está vivo. Vocês estão procurando ele aqui? Realmente ele estava morto mesmo. Agora ele não está mais. Vão lá e proclamem isso. A gente não sabe, amados irmãos e irmãs, o que é o poder dessa palavra. Ele está vivo. Até a gente passar por alguma situação extrema, que talvez alguns de vocês passaram, de quase perder alguém, de estar numa situação dramática em que a gente não tem nenhuma notícia, e alguém chega e diz: não se preocupe, está vivo. Ah, meu Deus, que coisa extraordinária! A gente viu aquela cena de morte, mas a pessoa está viva. A paixão da vida é um negócio bonito demais. Falar o que Deus fala disso. Às vezes eu vejo muita gente indo para pregar a palavra de Deus e prega com raiva. Está sempre irado, não tem pregador assim? Toda vez que você encontra ele, parece que ele brigou com alguém e veio pregar. Está nervoso. E ele acha que quanto mais ele falar de todas as coisas erradas que todo mundo está falando, mais impacto ele vai produzir na vida dos outros. Mas a gente não se converte mediante a ira. A Bíblia diz que a gente se converte pelo amor com que Deus nos amou. Eu me lembro de uma história que eu li sobre isso, que eu fiquei assim comovida, que diz que um certo dia um pastor estava no seu gabinete e um profeta chegou para ele no gabinete e disse: pastor, eu vim aqui falar com o senhor sobre a sua congregação. Deus me revelou que essa congregação está toda em pecado, mas não salva ninguém nessa igreja. Todo mundo atravessado, não é? E é isso. E o profeta falou várias coisas. E o pastor ouviu tudo aquilo e respondeu para aquele homem: você não é um profeta de Deus. E o profeta respondeu para ele: por que você acha que eu não sou um profeta de Deus? O que eu estou falando é mentira? Ele falou assim: não, tudo que você está falando é verdade. Mas sabe por que você não é um profeta? Porque se você fosse mesmo um profeta, você estaria chorando enquanto você fala isso. Porque o pecado do pecador e aquilo que pode acontecer com o pecador quebranta o coração do profeta. A gente na Bíblia tem profetas que têm picos de ira, mas a maior parte das mensagens deles, toda vez que eles vão falar sobre o pecado do povo, é de quebrantamento de dor, porque eles sabem que se nós não nos arrependermos dos nossos pecados e não mudarmos a nossa vida, o nosso destino sem Deus é o pior de todas as coisas. A gente não deveria, amados irmãos e irmãs, temer o inferno. O inferno não é nada. A pior coisa que tem em estar no inferno é que Deus não está lá. Porque enquanto a gente tem Deus, existe graça. E a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa é estar num lugar
pregar onde Deus não está. Pregar é falar do que Deus fala. Pregar também é calar sobre o que Deus cala. E aí de novo a questão da simplicidade. O apóstolo Paulo diz que viriam falsos pregadores e que eles iriam falar muitas fábulas e muitas coisas complicadas. Às vezes eu vejo o quanto as pessoas estão preocupadas com revelações. Eu me lembro de há um tempo atrás ter lido um livro que alguém me apresentou que chamava A Divina Revelação do Inferno. Eu já achava o título estranho, porque uma divina revelação do céu faria sentido, mas uma divina revelação do inferno era uma coisa meio estranha para mim, né? Deveria ser uma diabólica revelação do inferno ao invés de uma divina, mas enfim. E essa mulher dizia então que tinha tido visões do inferno e descrevia como era o inferno em todos os detalhes. Eu não sei vocês, mas eu não quero saber detalhes de lugares para onde eu não pretendo ir. Se alguém fizesse uma declaração para mim do céu em detalhe, como a Bíblia faz o tempo inteiro, a gente fala de onde a gente quer ir. Mas a gente pensa que se causar um terror muito grande nas pessoas, elas vão se comover e se converter. O medo não sustenta. Por isso que a palavra de Deus diz que o amor lança fora todo medo. Porque o medo não sustenta, mas o amor quebranta. E aí quando eu abri a primeira página do livro, dizia assim: o céu mede aproximadamente, e tinha as medidas, tanto por tanto, não é? E a frase, eu não lembro a metragem, vocês vão me desculpar, nós podemos pesquisar para o próximo domingo, mas a primeira frase era assim: o inferno media aproximadamente tanto por tanto, Deus me deu as medidas exatas. Uai, o que significa esse aproximadamente da outra frase? É exato ou não é? Eu digo, vou fechar o livro. Tem muita gente curioso com a cara do diabo, tem gente curioso com os 7 níveis do inferno, tem gente curioso sobre possessões, tem gente curioso sobre grande tribulação, mas a gente precisa calar na nossa pregação sobre o que Deus não diz que é importante. Porque enquanto a gente está falando sobre aquilo que não é importante, o que é importante está sendo desperdiçado. Pregar é calar sobre aquilo que Deus cala. E a terceira coisa é que pregar é amar o que Deus ama. E a beleza, a boniteza mesmo, lembra do caminhoneiro que eu falei? É a gente falar de coisas que a gente ama. E como tem sido assim, faltoso para a gente o amor. Irmãos, a gente como igreja precisa se quebrantar de novo e compreender isso. A gente não tem tido pena de ninguém. A gente não tem tido compaixão de ninguém. A nossa língua às vezes é afiadíssima para falar sobre os defeitos das outras pessoas. Eu me incluo nisso. Tem gente que me faz muita raiva, irmãos. Meus instintos assassinos emergem umas 50 vezes por dia. Desde a pessoa que não me atende direito na loja, até um colega meu, pastor, que faz um negócio que eu não queria que ele fizesse. Todos os dias eu tenho vontade de matar alguém. Todo dia. É que dá muito trabalho ir para a cadeia, pagar advogado, eu me seguro. E eu estou confessando isso aqui para vocês, confessando de verdade mesmo. Porque quando a gente para pensar sobre isso, eu digo, meu Deus, eu não sei amar um pecador como o Senhor ama. Eu não morreria na cruz por ninguém. Eu não sei como é que o Senhor me escolhe para ser uma discípula do Senhor, com essa vida badernada que eu tenho, com esses meus ímpetos de ira. Eu estou mais para aquele Jesus que derruba as barracas todo dia do templo. Mas aquele Jesus apareceu uma vez só na história. Em 99% do tempo, Jesus tinha compaixão de todo mundo. Em 99% do tempo, Jesus estava curando todo mundo. Jesus estava indo ao encontro das pessoas. Ele morre, ele ressuscita. Ele podia ter ido para o céu direto, mas ele voltou para os discípulos dele para falar: vocês não estão sozinhos. Eu preciso aprender a amar. E quanto mais profissional da fé a gente fica, quanto mais tempo de crente a gente tem, mais o risco a gente corre, irmãos, de não entender o que é ser alguém perdido que Jesus salvou. A gente tem que lembrar que a gente dá um passinho para lá e a gente destrambelha a nossa vida toda. Que seria de nós sem Jesus Cristo?
A gente deveria se comover por esse amor de Jesus. Na hora que a gente peca, a gente deveria olhar para aquele nosso pecado e dizer: por que eu estou pecando nessa coisa? Se o meu Jesus me amou o suficiente para me libertar disso, por que eu continuo me colocando em cadeias das quais Jesus já me libertou? Por que eu não me desamarro disso de uma vez? Por que eu não posso amar o Senhor na mesma medida com que Ele me ama? A ponto de sacrificar isso, que está errado, que eu não devo fazer, mas que eu sustento e justifico. É assim mesmo. Todo mundo. Mas Mané, nós não somos todo mundo. Nós somos uma nação santa, um povo eleito, um sacerdócio real. A nossa vida tem que ser a nossa pregação. É o que eu aprendi com aquele caminhoneiro. A vida dele era o caminhão. Era fácil falar sobre aquilo, porque a vida dele inteira estava ligada com aquele caminhão. Será que a minha vida está ligada a Jesus o tempo todo? Que eu consigo falar dele naturalmente, sem parecer uma pessoa religiosa ou crente? Falar de Jesus na naturalidade que a cozinheira fala da cozinha. Falar de Jesus na naturalidade que o médico fala dos seus procedimentos. Na naturalidade com que a professora fala da aula que preparou, porque pregar é amar o que Deus ama. E é nisso que está a coisa mais bonita da mensagem. Aquelas mulheres estavam ali para ver Jesus na hora que Ele ressuscitou, porque nem a morte impediu aquelas mulheres de continuarem amando Jesus. Não vou lá mais não, já morreu mesmo. Não, eu quero demonstrar o meu último ato de amor, de afeto por esse Jesus. Porque o amor é que leva a gente a ver os milagres. O amor é que leva a gente a ver a evolução das coisas. O amor leva a gente a ver coisas que ninguém mais vê. Aquele caminhoneiro, quando olha para um caminhão, ele vê coisas que eu não vejo. Porque o olhar dele é de amor, então ele presta atenção. O que Deus está fazendo que eu não estou vendo, porque eu não estou amando o suficiente para prestar atenção? Eu quero falar bonito sobre Jesus. Eu quero falar bonito. Toda vez que eu tiver a oportunidade, eu quero falar bonito sobre Jesus. Mas eu quero falar alguma coisa que não seja só bonita. Eu quero falar uma coisa que aquela minha irmã lá no interior de Minas Gerais, ela disse: que bonito, pastora, hoje eu entendi tudo. Que bonito, eu entendi. Porque o Evangelho é simples. O Evangelho é um cara que nasceu nesse mundo, que podia ter nascido em qualquer outro lugar, escolheu um lugar mais pobre da terra para nascer, nas condições mais difíceis, andou entre pessoas muito complicadas, e anunciou uma palavra que transformou o mundo inteiro a partir daquele lugarzinho pequenininho. Você pega Israel no mapa, é um paísinho michuruca, não tem nem terra direito naquele lugar. 2.000 quilômetros já atravessou o país todo, daquele lugar, daquele miolinho. Deus fez um negócio extraordinário. Nós somos herdeiros desse Jesus, amados irmãos e irmãs. Pregar não é pegar um microfone e vir para frente da igreja, domingo após domingo, fazer um sermão, que talvez amanhã vocês não vão lembrar mais dele. Mas é falar sobre o que Deus fala, é ficar calado sobre o que Deus não está falando, e amar aquilo que Deus ama. Talvez pela ordem inversa, a verdadeira pregação começaria por amar o que Deus ama, porque o amor tem o que dizer. O amor sabe o que dizer. E o amor sabe falar e sabe calar na hora certa.